Provérbios 4:18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vou ler mais uma vez. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu pergunto, você crê que essa é a palavra do Senhor? E você crê que Ele vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque a tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, o teu povo, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir homem algum falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos por tua causa, é para te adorar, é para te louvar, é para glorificar ao Senhor, é para aprender de ti, meu Pai. Que diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem, o Espírito Santo usa aqui Salomão para trazer o exemplo simples do alvorecer do dia, para ilustrar o aperfeiçoamento que o cristão deve adquirir, né, no decorrer da vida, no decorrer da caminhada com Cristo nessa terra. Ele usa um exemplo simples. Se você já viu, não é, o sol nascer, você já percebeu, a noite é escura, não é? A madrugada, mesmo com luzes nos postes, nas ruas, não é? O ambiente é escuro, mas à medida que o sol vai nascendo, tudo vai clareando. E o sol vai nascendo, vai subindo, 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 enfim, não é? Chega um momento que está tudo claro, tudo claro, tudo claro. Espiritualmente, por que ele usa esse exemplo? Porque é uma profecia lá de Malaquias 4 que aponta diretamente para o Senhor Jesus. Malaquias 4, versículo 2 está escrito: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e trará salvação debaixo de suas asas. Então o Senhor Jesus é o nosso sol da justiça, e ele tem que iluminar em primeiro lugar aqui dentro do nosso entendimento, dentro do nosso entendimento. Ele mesmo declarou: eu sou a luz do mundo, João 8,12, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. As trevas são a ausência de luz. Onde a luz chega, as trevas não têm mais espaço, não é? Encontramos exemplos disso ao longo da Escritura, e principalmente um que é muito conhecido, que é o apóstolo Paulo. Quando ele ainda não conhecia o Senhor, ele perseguia os cristãos, ele mandava açoitar, ele mandava prender, ele torturava até fazer blasfemar, e ele mandava não só prender, mas ele mandava matar. E certa vez o Senhor Jesus aparece a ele, e ele mesmo relata que viu uma luz que excede ao sol do meio-dia. E ele relatando ao rei Agripa, depois você confere lá Atos 26, a partir do versículo 9, ele vai dizer que o Senhor disse a ele: Paulo, eu apareci a você por isso, e eu vou colocar você por ministro, eu vou usar você, a luz que apareceu a você, eu que apareci a você, agora eu quero usar para que através de você, você tire as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o reino de Deus. E o Paulo compreende que essa luz brilhando, esse aperfeiçoamento é algo que tem que ser contínuo e duradouro. Olha lá comigo na carta aos Filipenses, leia comigo o que ele diz aqui no capítulo 3. Carta aos Filipenses, capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: Deus sabe, minha gente, nós vamos ler Filipenses 3:12. Deus sabe que nós não somos perfeitos, perfeito é Ele. Ele não erra, Ele não falha, Ele não peca, nós somos imperfeitos. Mas o Senhor quer um aperfeiçoamento, e naquilo que depender dele, ele faz a parte dele, mas nós temos que também fazer a nossa. Aí Paulo diz assim: não que já, encontrou? Filipenses 3:12? Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim,
não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Note que ele deixa claro, né? Eu ainda não sou perfeito, mas eu prossigo, eu deixo as coisas que atrás ficam. Que coisas são essas? A velha vida, o tempo de trevas, o tempo de más obras, o tempo que não conhecia ao Senhor. Se a luz resplandecer, se o Senhor resplandecer, a luz do Evangelho resplandecer aqui dentro, vai sair para o lado de fora, através de palavras, através de comportamento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, nós temos que querer, porque tem gente que não quer, tem gente que ama as trevas, tem gente que ama o mal. Vá comigo em João capítulo 3, olha o que o próprio Senhor Jesus disse. João capítulo 3, eu vou ler aqui a partir do versículo de número 16, acompanha aí comigo. Paulo então compreende que tem que prosseguir para o alvo, deixar as coisas que atrás ficam e buscar a perfeição, o aperfeiçoamento que há no Senhor. João 3,16, o próprio Senhor Jesus disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha o 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Note que havia uma profecia, se quiser anotar, depois você leia Isaías capítulo 9, né, apontando para a região da Galileia, o lugar que havia trevas iria nascer e resplandecer uma luz, apontando para Jesus. O Senhor começa um ministério lá na Galileia, e ele leva o evangelho, ele prega o evangelho para todos. Todos. Encontramos gente, por exemplo, dos fariseus, que eram seguidores de Jesus, como o Nicodemos, como o Zé de Arimateia, mas não todos, alguns. Encontramos publicanos, como Mateus, como Zaqueu, se tornaram discípulos de Jesus. Encontramos gente que era leprosa, foi curada, se tornou discípulo de Jesus. Encontramos prostitutas, logo, gente de todas as camadas da sociedade. O próprio Senhor diz, né, que o reino dos céus é como lançar a rede ao mar e pegar todo tipo de peixe. O evangelho, então, é anunciado para todos. Diga para a pessoa que está do teu lado: o Senhor Jesus quer salvar a todos. A luz dele é para todos, a presença dele, a vida dele é para todos, todos os que creem, todos os que crerem. E crer é uma decisão pessoal, é uma decisão particular. Eu não posso crer por você, você não pode crer por mim, você não pode crer pelo seu filho, você pode interceder, não é? Interceder, você pode clamar. Agora, crer, a decisão é pessoal. Quem está entendendo, diga amém. Então o Senhor deixa claro aqui que há pessoas que amam as trevas. Encontramos no Evangelho exemplos do próprio Senhor Jesus que quis fazer milagre, mas foi impedido por causa da incredulidade. Encontramos alguém que andou com ele 3 anos e meio, mas foi o traidor. Tinha o melhor pastor, o pastor dos pastores. Tinha o melhor mestre, tinha o melhor exemplo, mas deixou Satanás tomar o coração. Não houve na vida de Judas um aperfeiçoamento, porque ele deu lugar ao diabo. Logo, temos que tomar cuidado com o nosso coração. Vá comigo na carta aos Romanos, capítulo 6, quando nascemos da água, Deus quer, não é, que vivamos em novidade de vida. Olha o que diz aqui: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
O apóstolo Paulo usa aqui a analogia, né, da morte do Senhor. Ele morreu, sim, morreu numa sexta-feira, foi crucificado às 9 da manhã, rendeu o espírito às 3 da tarde, foi sepultado no mesmo dia, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vive para todo sempre. E aqui Paulo usa a analogia da morte de Cristo para representar no batismo. Por quê? Os pecados que cometemos, né, via de regra, a maioria deles, nós usamos o corpo, a língua para falar, os olhos para ver, a mente para meditar, não é? As mãos, enfim. Deus nos fez corpo, alma e espírito. Corpo é o que é palpável, tangível. Alma é a sede das emoções, dos sentimentos. E o espírito é a parte de Deus em nós, a centelha de Deus. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai habitar no nosso espírito. Sentimentos estão na alma. Emoções estão na alma. E a alma e o corpo formam o que a Bíblia chama de carne. A carne deseja o pecado. Se o pecado não fosse bom para a carne, e aliás está escrito, Gênesis 3:7, vendo a mulher que é o fruto, era bom, era agradável, era desejável, tomou e comeu. Todo pecado vai ser no mínimo bom, ou agradável, ou desejável, senão não atrai a carne. Senão a carne não deseja, senão a carne não quer. Se a bebida não fosse boa para a carne, ninguém beberia. Se o cigarro não fosse bom para a carne, ninguém fumaria. Se a droga não fosse boa para a carne, ninguém usaria. E assim por diante, seja o pecado que for. Não é? Só que a carne deseja o pecado, mas o Espírito testifica ao nosso espírito para deixar a velha vida. E quando a pessoa crê e recebe ao Senhor como Salvador, é uma decisão individual de fé. Ela tem que confirmar essa decisão sendo batizada nas águas. Porque o batismo representa o sepultamento do corpo do pecado. Do corpo do pecado. Tem que ser sepultado. Precisa morrer. E o batismo bíblico é por imersão. Não existe na Bíblia batismo jogando água na cara de ninguém. Não existe isso. Todos na Bíblia que foram batizados foram por imersão. Você sepulta alguém em pé? Você já viu o sepultamento, sepultar alguém em pé, o caixão em pé? Sepulta como? Horizontal. Do mesmo jeito tem que ser imergido em água. A palavra batismo significa imersão. Tem que ser imergido, tem que sepultar o corpo do pecado para nascer, não é, ressuscitar o filho, a filha de Deus. Lá em João 3, lemos há pouco, lê depois do início do capítulo, o Senhor deixa claro a Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Ah, pastor, mas eu era criança. Criança não peca, criança não comete pecado. Seja num lar evangélico, católico, budista, kardecista, de macumbeiro, sei lá. Criança, enquanto está de inocência, está salvo. Depois que cresce e tem discernimento do certo e errado do pecado, aí tem que se arrepender, tem que ser batizado. Ah, pastor, mas meu pai levou para batizar, a mãe levou. Criança nem sabia o que estava acontecendo, eu tiro por mim. Quando eu era criança, lembro como se fosse hoje, me levaram lá, o padre jogou água na minha cara e o fotógrafo registrou, naquele tempo era filme, para tirar uma foto dessa o cara tinha que ser ninja. Na hora que o padre foi jogar água, eu botei as duas mãos na cara e a água bateu nas minhas mãos. E o fotógrafo pegou na hora. Hoje você tem câmera, você pega o celular, você programa, você tira, em 1 segundo, você tira 10 fotos, em 1 segundo. Você sabia disso? Seu celular deve ter essa programação. Mas naquela época, filme, o camarada pegar uma foto dessa, pois é. Só que eu não fui porque quis. Meus pais levaram. Não foi minha decisão. Então é necessário, em primeiro lugar, nascer da água. A partir do momento que nasce da água, vai ter entendimento espiritual para compreender as coisas espirituais. Como é que alguém vai ser espiritual sem nem nascer espiritualmente? A partir do momento que nasceu, tem que nascer agora do Espírito. Nasceu da água, depois vai... Enquanto não batiza, tem coisa que não vai entender. Como assim, pastor? 1 Coríntios está escrito, vamos ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Olha o que diz aqui. 1 Coríntios 2, você está em Romanos, é o próximo livro. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, como é que vai entender coisas espirituais sem nem sequer ter nascido no mundo espiritual? Tem
né, entendimento que só vai ser completo depois que batizar nas águas. Aí sim, o Espírito Santo vai iluminar a cada dia mais o entendimento. Para quê? Para que sejamos aperfeiçoados. E esse aperfeiçoamento tem que ser em amor, tem que ser contínuo. Passe algumas páginas, vá comigo na carta aos Efésios, capítulo 4. Deus, então, deseja esse aperfeiçoamento, e nós temos que desejá-lo também, e nós temos que buscá-lo também, e nós temos que fazer a nossa parte também. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 12, diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Se você tiver uma caneta, grife aí, Efésios 4:2, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O aperfeiçoamento pleno, minha gente, completo, infalível, será lá na glória. Mas enquanto está aqui, temos que nos aperfeiçoar, temos que melhorar a cada dia. Olha o 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Note que ele usa o exemplo aqui de menino inconstante. Quem aqui tem filho pequeno? Seu filho às vezes briga e depois está abraçando. Quem tiver mais de um filho sabe o que é isso. Uma hora está brigando, se pegando, outra hora está se beijando, se abraçando. É verdade ou não é? Criança, por exemplo, quando tem um brinquedo, ele larga lá. Mas se chegar outra criança e pegar, brinquedo! Seu filho briga por brinquedo ou não? Seu neto, seu sobrinho? Pois é, criança é assim, criança é inconstante. Uma hora está sorrindo, outra hora está chorando. Né, evangelista Val? Ela já está ali balançando a cabeça, porque ela dá aula para a criancinha do maternal, né? Imagina, 20 crianças aí de 1 a 3 anos de idade, hein? Olha só, ela já está ali com a cara. Criança é isso. Agora, criança é assim porque não cresceu, é pequena, não é? Nasceu há pouco tempo, não tem entendimento, não tem experiência, não tem ainda nada. Só que aqui ele está usando o exemplo natural para aplicar a uma verdade espiritual. Um bebê, quando nasce, o primeiro alimento é leite do peito. Depois é o NAN, é o nestrogênio, depois vai para uma papinha, né? Depois vai para uma maçã, uma banana amassada, uma fruta, uma verdura, até chegar no arroz com feijão, na feijoada. Leva tempo, né? Leva tempo. Uma criança, um bebezinho, usa a fralda. Você troca lá a fralda da Truro? Dá para chegar para alguém e falar: para de fazer tanto cocô, não aguento mais trocar sua fralda. Você acha que a criança vai parar? É criança, tem necessidade, você também não tem? A criança não vai se limpar sozinha, tem que ter alguém para estar ali, ó, ajudando, cuidando. Só que imagina, por exemplo, uma pessoa saudável de 18 anos de idade usando fralda. Convém um trem desse? Saudável, né? Tirando, por exemplo, se ficou internado ou tem alguma doença, enfim, mas tirando isso, uma pessoa saudável, 18 anos de idade usando fralda, tem cabimento um trem desse? 18 anos, 20, 30, 40, 50, tendo que alguém lá limpar? Tem cabimento um negócio desse? Mas tem gente que espiritualmente ainda não cresceu, não amadureceu, não desenvolveu, espiritualmente ainda é menino. E aí ele usa o exemplo do menino levado em roda por todo o vento dele. Tem gente que vem aqui, tem gente que vai em outra igreja, tem gente que vai na católica, tem gente que vai em tudo que é canto. Não é? E é uma miscelânea, uma mistura de... É menino, é criança. O irmão tem que estar firmado no lugar. Tem que estar plantado com raiz profunda. Tem que estar firmado na rocha. Seja aqui, seja lá, mas firmado. E de preferência no lugar que prega o Evangelho. De preferência no lugar em que o nome do Senhor é exaltado. Em que a Bíblia, a palavra de Deus está em primeiro lugar. Jesus Cristo, a cristologia, a palavra é cristocêntrica. Querido, o Senhor quer o nosso aperfeiçoamento. E nós temos que querer também. Nós temos que olhar para o alvo, e o alvo é Jesus. Nós vivemos em dias... Quem já foi em quermesse? Levanta a mão. No passado, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Não, passou, foi esses dias. Se converta, então, enquanto é tempo. Se converta, se arrependa do seu pecado, né? Porque tem que ser coisa do passado. Quem é que faz quermesse? Você sabe? Quem que organiza? Quem está à frente? Você está com medo de falar? Pelo que eu sei, pelo que eu fui, pelo que eu presenciei, a Igreja Católica. Eu moro em Barueri.
Eu vi esses dias, do dia 22 de junho até essa semana, dia 2 de julho, prefeito lá de peito cheio, falando, né, que ia ter uma festa junina e shows todos os dias, com um monte de artista famoso e sei lá o quê. No primeiro dia estava cheio de padre lá, bispo, né, e o prefeito dizendo, está aqui os padres, os bispos de todas as paróquias da cidade. Aí nesses shows aí de cantores sertanejos, essa turma toda, você acha que tem gente que bebe bebida alcoólica ou não? Hã? Vai ter gente usando droga? Vai nada, que é isso, é um negócio para a família, rapaz, que conversa. Vai ter gente tendo relações ilícitas? Pense você, isso convém? Isso é velha vida. Isso não pode mais fazer parte da nossa vida. Tudo me é lícito, mas nem tudo. Se eu quero me aperfeiçoar, tem ambientes que eu não devo mais frequentar. Se eu quero me aperfeiçoar no Senhor, tem coisas que eu não devo mais ver. Tem músicas que eu não devo mais ouvir. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 15, estou em Efésios 4. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Tem um em tudo aí? Em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Em tudo, em toda maneira de viver, em todo comportamento. Cresçamos na palavra. Não é? Aquilo que sai da nossa boca não pode ser mais aquilo que não convém, não pode ser palavra torta, tem palavra de fé, tem que ser manancial de bênção. Ô querida, a tua boca tem que ser fonte de bênção, tua língua tem que ser profética para profetizar salvação, libertação, vitória. Aqui dentro não pode ter mais esgoto nem sujeira, porque é bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós estamos pensando naquilo que é justo, que é honesto, que é de boa fama, naquilo que vai glorificar o nome do Senhor. O comportamento não pode ser mais de velha criatura. A conduta tem que ser novidade de vida. A conduta é cada um diminuindo e o Senhor crescendo em nós e através de nós. Agora tem gente que já ouviu não sei quantas pregações, está há anos, não entregou a vida para Jesus, ou não batizou, ou não se santificou. Ô querido, isso é individual, é você e Deus, é a sua vida. Tome cuidado. Deus é amor, mas Ele é justiça também. E Ele dá a cada um segundo as suas obras. Temos que crescer em amor. Mas temos que crescer também em santificação e temor. Segundo aos Coríntios, vá lá comigo, segundo aos Coríntios, capítulo 6. Eu vou ler a partir aqui do versículo 14. Acompanhe comigo. Segundo aos Coríntios 6, versículo 14. Diz assim. Segundo aos Coríntios 6, meia dúzia, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Só para você entender aqui rapidamente, o Espírito Santo move Paulo a escrever esse texto, porque a turma de Corinto fica na Grécia, não é? E aí Paulo vai lá, prega o evangelho, um monte de gente entrega a vida para Jesus, mas lá havia os templos das deusas gregas, os deuses gregos. Então tinha gente que uma hora estava na igreja, outra hora estava no templo. Uma hora estava participando da Santa Ceia, outra hora estava comendo comida sacrificada a ídolos. Uma hora estava com a esposa em casa, outra hora estava com a prostituta cultual. Uma hora, ao invés de fazer um negócio honesto e idôneo, estava fazendo coisa desonesta. Quem está entendendo, diga amém. Estava dividido. O versículo 16 diz, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Note, aperfeiçoando.
Ação contínua, ação duradoura. Diga para a pessoa que está ao teu lado, não vacile não, viu? Não deixe de vigiar não, que o diabo não está para brincadeira não. Se você der 1 milímetro de espaço, ele vai te derrubar. Se você der 1 milímetro de espaço, ele vai estar lá preparando a cilada, armando a armadilha para você cair, para eu cair, para pecar, para se afastar de Deus. Não vacile, não vigie em todo o tempo. Ô querido, nós temos que nos aperfeiçoar e andar iluminados por essa palavra, porque ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E o Espírito Santo ilumina o entendimento. O Espírito Santo ilumina para compreendermos a palavra. Ele nos traz a memória e nos ensina. 1 Coríntios 10:13 diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que ainda que venha a tentação, Ele dará o escape. Só cai se quiser. O Espírito Santo avisa antes: não faça, não veja, não pegue, não toque, não vá. Ele avisa antes. Nós é que temos que nos dar por avisados. Lá no texto inicial que lemos, quando Salomão diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. O brilhando está no gerúndio, é ação continuada, é algo que não pode parar, é algo que tem que continuar acontecendo, e o Senhor tem que iluminar a nossa vida. Ele quer iluminar, e Ele quer a glória dEle resplandecendo na nossa vida, e Ele quer a glória dEle resplandecendo em nós e através de nós. Isaías capítulo 60, vai lá comigo no versículo de número 1, olha o que diz aqui, que palavra gloriosa. Isaías 60, versículo de número 1, está escrito assim: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra. O que você acha? Será que as trevas estão por aí? Pense você. Você tem visto... não é? Você tem visto gente aí nas ruas? Você tem visto gente bêbada, cachaçada, drogada, enchendo os botecos? Tem tabacaria perto de onde você mora? Tem pancadão perto de onde você mora ou só perto de onde eu moro? Pois é, não é? Hoje as trevas estão aumentando. Vivemos em dias em que já há no nosso país a igreja de Satanás. As pessoas estão adorando ao diabo. Vivemos em dias em que um pastor muito conhecido, mundo afora, brasileiro, está lá nos Estados Unidos, pregou esses dias uma mensagem falando sobre pecado, e o Ministério Público está investigando ele. Ele pregou a palavra. A palavra. Vivemos em dias que estão querendo calar a pregação do Evangelho. Estão querendo rasgar a Bíblia. Você acha que não é o diabo por trás disso? Ou você não sabe, por exemplo, que, dentre outras coisas, o crime organizado paga a faculdade de Direito para formar advogados, promotores, juízes? Ou você não sabia que vários países se tornaram narco-estados, governados por ladrões, governados pelo crime organizado? Você não sabia disso? Você nunca ouviu falar? As trevas estão aí. E o negócio não está para brincadeira. O diabo não vem para brincar. Você sabe o que ele veio fazer? O que Jesus disse? Ele veio para matar, roubar. Você acha que ele está brincando? Tem crente brincando de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo, não. Ô, querido, não é tempo de brincadeira. As trevas estão aí. Mas o texto continua, acompanhe comigo, versículo 2. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Busque essa glória sobre a tua vida, porque Ele quer essa glória sobre você, sobre a tua vida, e através de você, essa glória vai resplandecer na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver. Mas essa glória, essa luz tem que resplandecer primeiro aqui dentro. Segundo aos Coríntios 4, versículo 6, as coisas mudam primeiro aqui dentro para depois mudar do lado de fora. Tem gente que quer mudar o outro, ô querido. Só quem muda, quem tem poder para tocar no coração do outro é o Espírito Santo. Nós temos primeiro mudar aqui dentro. Não tem como mudar do lado de fora. Primeiro é do lado de dentro. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então Ele ilumina o nosso coração. Só que essa glória manifestada através de Jesus tem que ser manifestada através de nós.
O próprio Senhor Jesus deixou claro que nós somos o sal da terra e a luz. Como é que os homens vão ver a luz do mundo? Através das boas obras. Ser crente na igreja é moleza, difícil é dentro de casa. Ter boca profética na igreja é moleza, difícil é ter boca profética dentro de casa. Saudar todo mundo com paciência, abraçar aqui dentro é moleza, difícil é abraçar o teu marido que te enche o saco, abraçar a tua mulher que é uma louca, abraçar o teu filho que te enche a paciência, não é? Abraçar naquele momento você quer pegar pelo pescoço. Algo precisa mudar. Será que é eles que têm que mudar primeiro? Diga para a pessoa que está ao teu lado, é você que precisa mudar primeiro. É a luz de Jesus que tem que brilhar aí dentro. É o Espírito Santo que tem que trabalhar e você tem que pedir, Senhor, me ajuda, porque eu quero ser amoroso, eu quero ter fruto, eu quero ser cheio da tua glória, eu quero resplandecer a tua luz. Que é muito fácil apontar os outros, são safados, é uma pilantra, é um preguiçoso, é uma preguiçosa. E você? É fácil apontar a vida dos outros. É fácil dizer o que os outros fizeram ou não fizeram. Difícil é dizer, Senhor, resplandece aqui dentro. Senhor, me aperfeiçoa. Ô querido, você pode passar a vida inteira na igreja para o inferno depois. É o que você quer? Eu não quero isso para mim, não. Eu não quero, não. E ao que eu aprendi, ninguém mais rouba a minha paz. Porque a minha alegria vem do Senhor. Porque Ele é a minha paz. Você acha que eu não tenho luta? Tenho, mas vivo sorrindo, porque o Senhor é comigo. E eu declaro, o problema de hoje vai ser o testemunho de amanhã. Você acha que eu não tenho problema? Tenho. Né? Às vezes vem doença, às vezes vem problema financeiro, vem de toda ordem, mas o Senhor é comigo e nós vamos colecionando testemunho. É o que eu brinco com a minha esposa, vai ser mais um testemunho para a coleção. Só esse ano o filho já ficou internado, a mulher já ficou internada, já operou, já fez tanta coisa, eu nem te falo para tu. Você já viu murmurando? Já viu reclamando? Você já viu dizendo, está uma tragédia? Tá não, meu irmão, porque eu sei que tenho crido, Ele é poderoso. Quando as lutas vêm, eu busco mais, e Ele me enche mais, Ele me renova mais, e a gente ora mais, intercede mais, e a glória dEle resplandece mais. O Senhor quer o nosso aperfeiçoamento, nós temos que querer. Tem gente de 50 anos na igreja que é menino na fé. Tem gente de 50 anos na igreja que ainda não compreendeu. Deus não vai diminuir luta nenhuma. Não, pastor, não, Deus vai aumentar a sua força. Deus não quer o povo dele sendo raquítico na fé. Já viu pessoa raquítica? Franzina, não é? Couro e osso, não aguenta peso nenhum. Ô, irmão, está na hora de ter músculo espiritual. Está na hora de ser marombado na fé. Deu para entender? Já foi na academia, não? Na academia você chega lá, vou lhe dar um exemplo para você entender. Primeira semana você pega lá 1 quilinho. Oh, que peso, 1 quilinho, não é? Mas depois de umas 2 semanas, já dá para pegar uns 2, não dá? Mas 1 quilo deixou de ser 1 quilo, você ficou mais forte, aguenta mais peso, e vai indo à medida que mantém constância, 3 quilos, 5, 10, 15, dali a pouco está igual o Schwarzenegger lá, 200 quilos. Agora, imagine que a pessoa está lá, sei lá, 2 anos, 3, 5 na academia, ela para de ir 1 ano, 2, quando ela voltar, ela aguenta o mesmo peso? Irmão, até quando você vai ficar no primeiro nível? Deus não vai diminuir o peso, não, irmão. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Ele vai te fortalecer, Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te revestir de virtude e de poder, Ele vai iluminar o teu entendimento e te dar sabedoria para lidar, Ele vai te dar discernimento para compreender, Ele vai te dar uma boca profética para profetizar, Ele vai te despertar para acordar de madrugada, dobrar o joelho no chão, interceder, Ele vai te dar autoridade para você impor a mão e declarar, vai ser salvo, vai ser curado, vai ser liberto. Ele vai aumentar a tua força para você acreditar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele vai te encher para você crer. Essa luta de hoje vai ser o testemunho da manhã. E eu vou estar firme. E nada rouba minha paz, nada rouba minha alegria. O Todo-Poderoso é comigo. O meu entendimento é iluminado. O Todo-Poderoso está aqui. Agora tem que crescer. Tem que crescer, tem que se fortalecer. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é o que diz lá, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, a nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Volta lá comigo em Provérbios, onde começamos a mensagem, Provérbios 4, no versículo 18, o texto diz que a vereda dos justos são como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tem que ser algo progressivo, contínuo, duradouro. Mas aí o versículo 19 diz assim: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo
em que tropeça. Já lhe aconteceu alguma vez de à noite acordar para ir no banheiro ou na cozinha, tal, dar uma canelada em algum móvel? Irmão, tem gente dando canelada na vida. E está ferido, e está machucado, e o coração está doendo. Vai ficar dando canelada até quando? O Espírito Santo quer iluminar o teu entendimento, para não dar mais canelada, porque onde tem luz, você vê as coisas. Onde tem luz, você vendo, sabe por onde ir, o que fazer. Entendeu? Diga amém. O versículo 20 diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, e às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. O Espírito Santo não aperfeiçoa quem não quer ser aperfeiçoado. Ele não resplandece a luz dele, ele não ilumina quem não quer ser iluminado. E nós temos que querer e permanecer. Do Antigo ao Novo Testamento encontramos gente que até começou, mas no meio do caminho parou. Encontramos gente que naufragou na fé, encontramos gente que no meio do caminho desistiu, encontramos gente que deixou de crer, deixou de perseverar, encontramos exemplos de gente que deu ouvidos ao diabo. Querido, nós temos que nos aperfeiçoar a cada dia mais. O perfeito, pleno é o Senhor, mas Ele quer nos aperfeiçoar e nós temos que querer. E eu pergunto, você quer também? Pastor, eu quero. Você quer? Então se coloque de pé, nós vamos orar, nós vamos falar com Ele. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ele vai iluminar o teu entendimento.